Fala pessoal, meu nome é Márcio do canal Mais Tech Review. Deixa eu te contar, eu estava começando a fazer a análise dos liquidificadores. Quando eu me deparei que tinha tanta coisa interessante que eu não sabia, que eu decidi fazer um outro vídeo, que era tudo que você precisa saber antes de comprar um liquidificador. Eu só penso 1 minuto para eu poder explicar o meu método de trabalho. Se você quiser continuar, beleza. Também, se não quiser continuar, respeito. Mas me dê só 1 minuto. Começando agora. Primeiro ponto, os meus vídeos não têm olhar emocionado. O que significa olhar emocionado? É aquele elogio, ai, que liquidificador bonito, olha que botão lindo, olha que design. Não, o meu foco é na análise do produto. Outro ponto importante, qualidade da informação, porque eu busco realmente informações relevantes que você não vai encontrar por aí na internet. E educativo, não tem aquelas edições mirabolantes, mas tem informações, conteúdos interessantes no qual eu tento explicar e dar um conhecimento para vocês. E finalmente, meu objetivo maior é fazer com que você tenha uma visão mais abrangente ao analisar um produto na internet. Eu quero que você desenvolva, aprimore essa capacidade. Espero dar um pouco do meu conhecimento para vocês com esse aprendizado do liquidificador. Dito isso, agora eu saio do vídeo e vamos falar dos liquidificadores. Segue o vídeo! O primeiro assunto é a potência. A potência é muito simples, ela está relacionada realmente à capacidade elétrica do equipamento. Quanto maior a potência, obviamente, ela vai ter mais capacidade de rotação. Mas não se engane, maior potência não significa maior qualidade. Inclusive, muitos fabricantes, eles investem muito na potência para poder vender o equipamento. Muito cuidado com liquidificadores baratos com uma potência elevada. Como diz aquela frase, grandes poderes, grandes responsabilidades. Quando você tem uma potência alta, significa que o liquidificador ele deve ter uma estrutura mais forte para poder receber essa carga maior. Então, se a pessoa trabalha sempre na potência máxima em um liquidificador barato, ele obviamente vai ter problema em curto espaço de tempo. Eu trouxe essa tabelinha como referência para facilitar o entendimento sobre a potência e o que pode ser entregue. Até 600 watts, tarefas simples como bater vitaminas e misturar líquidos. O intermediário é de 600 a 900 watts, onde se consegue triturar frutas mais duras, como por exemplo cenoura, legumes e até gelo. E a alta potência, indicado para tarefas pesadas, como massas, grãos e até moer carnes. Obviamente que além de ter uma alta potência, o equipamento ele deve ter uma robustez e deve ter lâminas adequadas para poder fazer essa tarefa sem ter perspectivas de danificar o equipamento. Se for feito um equipamento básico que tenha alta potência, existe sim um risco de dar problema. Por isso é importante ter muito cuidado. Pode ser feito? Sim, mas deve ser feito eventualmente. Não é para ser feito rotineiramente. Nesse caso, é importante comprar um equipamento de melhor qualidade. Essa é a propaganda do liquidificador Oster 1400 Full, 3,2 litros. O que não é dito pelo fabricante é que a capacidade total é de 3,2 litros, mas a capacidade útil é de 2 litros. E olha, eu tive que entrar nas especificações do site do fabricante para poder conseguir ter essa informação. Não é uma informação fácil de encontrar. Mas afinal, o que é capacidade total e o que é capacidade útil? Capacidade total é o volume máximo físico que o copo pode armazenar, medido até a borda, e não deve ser usado como referência para o preparo. Já a capacidade útil é o volume recomendado para o uso seguro e eficiente. E sim, gente, é muito comum reclamação de compradores pensando que vai comprar um liquidificador com uma determinada capacidade e depois descobre qual é a capacidade útil. Infelizmente, os fabricantes eles costumam evidenciar a capacidade total e não a capacidade útil, levando as pessoas a tomarem decisões erradas de compra. E para concluir esse assunto em relação à capacidade, é importante observar que quando você ultrapassa a capacidade útil, pode ocorrer sobrecarga no liquidificador, reduzindo a sua vida útil. Portanto, jamais deixe de seguir as recomendações do fabricante. Eu não sei se vocês repararam, mas em regra, temos liquidificadores com formato redondo e outros com formato quadrado.
existe uma diferença entre eles. O objetivo aqui agora é fazer com que vocês entendam. O do formato quadrado oferece melhor circulação de alimentos sólidos. Os cantos chanfrados ajudam a direcionar os ingredientes mais densos, como gelo, grãos, vegetais fibrosos, em direção às lâminas, evitando pontos mortos e garantindo uma trituração uniforme. Então, para ingredientes mais densos, o liquidificador quadrado ele é muito mais eficiente. Mas qual é a desvantagem? Uma das desvantagens visíveis é o ruído. O ruído é muito maior, porque o turbilhão é muito mais intenso. E também a flexibilidade. Ele tem menor versatilidade para líquidos muito finos, como sucoados. Agora, em relação ao copo redondo. O copo redondo ele tem um fluxo suave para líquidos, otimizado para vitaminas, sopas, smoothies com menos turbulência. Ou seja, ele funciona muito melhor para alimentos macios e com bastante líquido, onde deixa uma melhor textura. Outra vantagem em relação também ao ruído, porque a ausência de cantos reduz a reverberação de som. Ainda é barulhento, mas muito menos em relação ao quadrado. E qual é a dificuldade? A dificuldade perceptível é com sólidos, ingredientes mais duros que podem ficar presos nas laterais, exigindo paradas para redistribuição. Quem nunca lembrou, né, de você estar batendo no liquidificador e você para, vem com a colherzinha ou de madeira e fica redistribuindo os alimentos. Ele não consegue levar o ingrediente até a lâmina, não é facilitado. Por isso, o copo redondo ele tem essa dificuldade em relação ao quadrado. Outro ponto pouco observado é em relação às lâminas. As lâminas falam muito sobre o liquidificador e também em relação à sua qualidade. Aqui é que tem as pegadinhas. Você vai observar liquidificadores extremamente potentes, mas com lâminas planas. O que acontece? A lâmina plana ela é menos eficiente, mas ao mesmo tempo ela permite ter uma maior potência e exigir menos da robustez do equipamento. Então é uma forma de você vender um equipamento com alta potência, mas sendo com uma capacidade de processamento não tão forte e também uma baixa capacidade de danificar o liquidificador. Ou seja, é um liquidificador de alta potência, mas com baixa capacidade de trituração. Agora vamos falar de liquidificadores com lâminas onde os ângulos não são planos. Qual é a vantagem? Primeiro, é que o centro de trituração ela fica mais acima e a lâmina ela pode ter uma área maior. Outra vantagem é em relação ao vórtice, que ele forma um vórtice que ele atrai os alimentos, né, forçando a trituração de forma mais rápida e eficiente. Agora, quais são os aspectos que devem ser observados? Esse tipo de lâmina exige um equipamento com maior robustez. Se o equipamento ele não for bom, ele não vai ter uma boa durabilidade. Por isso é importante observar se os componentes, a estrutura dele, é uma estrutura que é preparada para ter esse tipo de lâmina. E também as lâminas também devem ser diferenciadas. Então, por isso, geralmente, esses liquidificadores são bem mais caros. De qualquer forma, se você encontrar alguns a preços mais baratos, observe realmente se a estrutura dele é uma estrutura diferenciada para esse tipo de equipamento. Quando você compra um liquidificador, algo que também é pouco observado é em relação às serrilhas. Os liquidificadores têm 3 tipos de serrilha. Tem a lisa, tem a serrilhada e tem a combinada, onde tem a lisa e serrilhada ao mesmo tempo. A lisa ela já é melhor para smoothies, sopas e purês, e ela é pior para gelo, nozes, grãos, que são alimentos mais duros. A serrilhada ela já é mais preparada para gelo, fibras e grãos, e ele é pior para mistura líquidas finas. E a combinada ela já é mais versátil. É realmente o normal que as pessoas geralmente compram é a combinada, porque as pessoas no seu dia a dia natural eventualmente vai utilizar para uma cenoura, alguma semente e também vai fazer uma vitamina. A combinada ela atende os dois, mas de uma forma meio que intermediária. Gente, agora vamos falar da velocidade. Eu vou dizer o que os fabricantes dizem e eu vou dar a minha opinião. Tá? Dizem os fabricantes que quantos mais velocidades, melhor para controlar a consistência. Quem é profissional da área pode dizer, contribuir no comentário e dizer o que pensa. Pessoal, parada rápida só para alguns pedidos. Primeiro, dá um like, compartilhe e principalmente comente. Eu preciso muito do feedback sobre o meu trabalho.
Outro ponto, eu vou deixar um código aqui do Mercado Livre e na descrição tem uns links da Amazon, do Mercado Livre com modelos de liquidificadores. Mas o código do Mercado Livre é com as melhores ofertas de liquidificadores. Vocês entrando nesses links, vocês ajudam o canal e ajudam o meu trabalho. Eu preciso muito dessa ajuda de vocês. É uma forma de eu poder conseguir continuar meu trabalho com mais tranquilidade. No mais, pessoal, é só isso. Abraço e vamos continuar o vídeo. Eu penso da seguinte forma. Eu entendo que não necessariamente precisa ter tantas opções de velocidade. Deve ter em torno de 3 a 5 opções de velocidade. Você vê aparelhos com até 15 opções de velocidade. Para mim é mais uma forma de você vender o liquidificador, de certa forma, mostrando que ela tem mais opções. Mas eu entendo que você ter 3 a 5 velocidades é muito mais fácil, muito mais simples e sim consegue ter um controle da consistência, não pela velocidade, mas pela combinação velocidade e tempo. Então aqui eu estou dando a minha opinião. Mas a gente tem algumas funções que é interessante comentar. Uma delas é a pulsar. Pulsar é muito comum nos liquidificadores e ela tem um objetivo principal que é processar alimentos em curtos intervalos para controlar a textura, picar, triturar ou misturar sem o excesso de batimento. Realmente é uma função muito útil e muitas pessoas fazem o uso e faz diferença realmente. É uma opção muito interessante. Como é que funciona? Basta você ligar e desligar rapidamente em alta velocidade e ele faz aquele movimento de tração no alimento e assim você vai conseguindo ter um controle, uma forma de controlar a consistência do alimento. A função pulsar eles colocam também como autolimpeza. E que de fato, você utilizando esse recurso, ele pode ajudar a soltar resíduos do copo, se usado com água e sabão, mas não é tão eficaz como um ciclo de limpeza dedicado. Então, quando você vê aquela opção pulsar no mesmo botão que Auto Clean ou Auto Limpeza, ele não é a função específica dela de limpeza. A função específica dela é de pulsar e ela pode ser um pouco útil para a limpeza do liquidificador. O certo aqui tem a função separada que é a Auto Clean. Qual é a diferença do Auto Clean para o pulsar? É porque ele tem um movimento específico programado para que ele possa fazer a limpeza interna do liquidificador, que é diferente do movimento do pulsar. O ciclo é diferente. Ele usa diversas velocidades de forma alternada, fazendo com que consiga extrair o máximo de sujeira interna do liquidificador. Então, ele tem uma vantagem de remover resíduos que ficam grudados sem necessidade de esfregar. Obviamente, você utilizando esse recurso no final, você ainda vai ter que fazer uma limpeza, mas ele já facilita o processo de limpeza. Agora, em relação ao ruído, o que pode ser observado daquelas pessoas que têm preocupação com ruído? Primeiro, o formato redondo, ele tende a ser bem mais silencioso que o formato quadrado. O quadrado é extremamente barulhento, o redondo ele já é bem mais silencioso. Nós temos o copo de vidro, temos o copo de metal e temos o copo de acrílico plástico. O copo de vidro ele tende a ser mais silencioso. Para mim também a vitamina fica mais gostosa no copo de vidro do que no copo de plástico. Eu sempre acho o copo de vidro mais interessante que o de plástico. Mas o liquidificador, um copo de vidro, é bem mais caro. E ele tende a ser mais silencioso. É importante também observar a estabilidade. Quanto mais estável o liquidificador tiver no local, menos barulho ele vai fazer. Em relação ao peso e estabilidade, tá? Se ele é um liquidificador mais pesado, ele consegue ter uma estabilidade melhor, ou fixadores no seu pé, ele tende a ter menor barulho, melhor movimento externo e também gerar menos barulhos. Outro ponto importante que vocês podem ajudar na decisão são os comentários, mas tome muito cuidado, porque tem pessoas que são mais sensíveis a barulhos, tem pessoas que são menos sensíveis a barulhos, tem pessoas que moram num ambiente onde favorece a geração de ruído. Muitas vezes vocês veem comentários de pessoas dizendo assim: nossa, esse pessoal aí reclama de barulho, não percebi barulho nenhum. Talvez essa pessoa seja uma pessoa menos sensível ao som, ou o local onde ela mora seja um local mais aberto, onde o som consiga se propagar. Enfim, podem ser diversos motivos que podem levar essa pessoa a ter uma percepção de ruído diferente de outras pessoas. Isso é muito subjetivo. Por isso que é importante analisar muitos comentários para que se possa chegar a uma conclusão. Mas nem sempre essa conclusão
é certeira, mas ajuda quando você analisa muitos comentários, não levando apenas em consideração alguns. Agora eu vou falar dos mecanismos de segurança. Tá? Os liquidificadores têm diversas possibilidades de mecanismo de segurança, mas elas não são aplicadas comumente. Geralmente, os liquidificadores mais caros têm mais mecanismos de segurança, mas eu vou destacar alguns. Tá? Uma delas é uma trava de segurança, né, que ele só faz o liquidificador ligar no momento que você trava o copo corretamente. Se você não travar o copo corretamente, ele não funciona. Além de ser um bom mecanismo de segurança, ele também evita vazamento. Quantas pessoas passaram pela situação de não travar adequadamente o copo e quando foi ligar o liquidificador começou a vazar, sujou a casa. Então, esse trava de segurança, além de evitar também esse incômodo. Mas pouquíssimos liquidificadores têm essa trava de segurança, só liquidificadores mais caros. Outra é a proteção de sobrecarga, também que não é normal nos liquidificadores mais básicos, que é justamente desligar automaticamente quando o motor ele começa a dar superaquecimento. Outro exemplo é as pessoas estão usando o liquidificador e está indo na all-in, né? No tudo ou nada. Está sentindo aquele cheiro de queimado, mas está com o liquidificador ligado. Né? Um mecanismo de sobrecarga de proteção é justamente não deixar continuar, ele automaticamente desliga. Mas também os mais baratos e básicos não vêm com esse mecanismo de segurança, que eu acho que deveria ser obrigatório. Outro mecanismo, que aí já é comum, praticamente todos têm, que é o pés antiderrapante. Ele não deixa que o liquidificador sambe, né? Ele tem um pé para poder fixar, né, no local. Então isso aí é um mecanismo de segurança para não deixar o liquidificador cair, essas coisas todas. Outro é a tampa de abertura. Né? Ao abrir, você não precisa tirar a tampa totalmente. Você tira a parte central da tampa e todos os liquidificadores têm esse mecanismo de segurança e também uma facilidade na hora de você, de repente, colocar mais água, botar mais ingredientes. Você ainda com o liquidificador ligado, você tirar aquela tampa intermediária e você consegue colocar os ingredientes ou líquidos necessários para dar continuidade ao processo de trituração. E também nós temos o bloqueio de acionamento. Também não é muito comum nos liquidificadores mais baratos, que é justamente para proteção para a criança, que para você ativar o botão você tem que apertar 2 vezes. Geralmente os mini liquidificadores eles vêm com esse sistema de proteção, você tem que dar o duplo clique para você ligar o equipamento. É bastante interessante, mas os mais tradicionais não vêm com esse bloqueio de acionamento não, mas basta um clique que ele já vai funcionar. Então esses são os mecanismos de segurança que pode ser observado. Se as pessoas quiserem algum tipo de mecanismo de segurança, tem que observar se o fabricante oferece esses mecanismos. Geralmente, quando se tem, eles noticiam, dão publicidade, porque agrega valor ao produto. Agora vamos falar das marcas. Eu fiz questão no final destacar as marcas, até mesmo para poder ajudá-las no processo de escolha. Primeiro eu vou falar das marcas consolidadas. O que é marca consolidada? A marca consolidada é aquela que tem alcance no mercado, são as marcas que vendem e que tem boa aceitação do público. Qual o diferencial dessas marcas? Além da aceitação do público, significa que elas têm uma boa rede de assistência técnica. Então, são marcas, vamos assim dizer, de compras mais seguras, sabe? Que se você tiver algum tipo de problema, você tem maior facilidade para resolver com os próprios fabricantes ou até mesmo com os serviços que você pode procurar na sua cidade. Tá? As marcas consolidadas são a Philips Valita, em relação ao liquidificador, a Oster, a Mondial e a Britânia. Essas são as marcas mais conhecidas atualmente na venda de liquidificadores. Agora eu vou falar dos tipos de liquidificadores, do econômico ao premium. O que é importante a gente ter em mente? O que é que você precisa? O que você usa para o seu dia a dia? Qual é a sua necessidade? De repente, um liquidificador básico atende plenamente o que você precisa. E também observe também suas possibilidades. Então, na hora de pensar em comprar um liquidificador, pense no que é melhor para você. Dito isso, vamos para alguns modelos bastante interessantes. O primeiro é um liquidificador Turbo Power, 550 watts de potência, ou seja, é um liquidificador modesto, com uma potência baixa, ele dá para fazer sucos, vitaminas com tranquilidade, não dá para pensar na trituração de gelo com esse liquidificador.
Qual é a vantagem dele? Ele é um liquidificador que o valor está abaixo de R$100. Ele tem um copo que eles chamam de copo de Sanctal, que é um copo transparente. Sim, tem uma boa qualidade e atende, é muito bem avaliada. Então, isso aqui é um liquidificador básico, bem feito, bem desenhado, funciona plenamente, mas para as necessidades básicas, não pode esperar mais do que isso. Então, essa aqui é a primeira opção, uma ótima opção, dependendo da necessidade da pessoa, e é um ótimo preço, vale muito a pena. Esse também é uma opção bastante interessante, que é a Oster 1100 Full. Olha, já é o dobro, 1100 watts de potência. Observe que o formato do copo dele é quadrado, que vocês já sabem que é mais barulhento, e quem acompanhou o vídeo todo sabe que é ótimo para trituração de grãos, sementes e essas coisas todas. Só que ao mesmo tempo, tem que observar o seguinte, que é um liquidificador de valor baixo. Então as suas lâminas, eu não verifiquei as lâminas, mas eu consigo esperar que ela seja uma lâmina que seja híbrida, onde ela tem serrilhas e a parte lisa, justamente para poder ter a trituração de gelo. O que eu recomendo, a nota dela é de 4,4. O da outra, que era mais barata, era 4,6. Por quê? Porque as pessoas têm uma expectativa de um liquidificador mais potente. E eu já conheço que pelas lâminas ela não é tão potente assim por causa do preço. Mas, obviamente, para a necessidade do dia a dia, eventualmente quando eu precisar de triturar um gelo, pegar algo mais pesado, mais robusto, esse liquidificador é adequado. Mas ele não pode ser utilizado de forma rotineira, de forma pesada. Sempre triturando gelo, sempre triturando semente, para utilização de massa, porque ele não foi feito para isso. Embora ele tenha uma alta potência, embora ele tenha um formato que favoreça a trituração de alimentos mais grossos, mas ainda assim não é um equipamento para ser dedicado a isso. Mas é um ótimo produto. Assim, se a pessoa só vai fazer vitamina, smoothie, não vai utilizar tanta trituração de gelo, o outro que é mais barato é melhor, porque o formato é redondo. E esse formato redondo, ele é mais adequado para esse tipo de alimentos. Então, mas de qualquer forma, a Oster é uma excelente opção. Agora vamos falar do intermediário. Esse é o Oster liquidificador New Icer clássico. O valor dela é de em torno de R$700. Olha que interessante. Primeiro, a potência de 700 watts. É uma potência baixa. Mas observa o ângulo da sua lâmina. O ângulo da sua lâmina é aquela que é aquele ângulo para o alto e para baixo. Ela não é plana. Ela é bem diferente de plana. Então, embora ela tenha uma potência menor, pode ter certeza que sua capacidade de estruturação é muito boa. O seu formato é quadrado, mas embora ela tenha um formato quadrado, ela não é barulhenta. Por que ela não é barulhenta? Porque o seu material é de extrema qualidade. É um material extremamente pesado, tem uma boa fixação, o seu copo é de vidro e as pessoas, até nos relatos, dizem que é um liquidificador bastante silencioso. Toda a sua estrutura é extremamente robusta. As peças elas são totalmente separadas de metais, de encaixe separado. A limpeza dela é bem fácil de fazer. Como o seu copo é de vidro, o sabor é diferente. É um liquidificador realmente intermediário que tem uma potência baixa, mas tem uma estrutura de altíssima qualidade. E é um liquidificador para durar. Diz o fabricante que seu motor é 6 vezes mais durável do que os outros motores de liquidificadores. Então, você imagina a durabilidade desse equipamento, não só o motor, mas toda a sua peça, que é praticamente um liquidificador que é para a vida inteira. Então, vale muito a pena, é um liquidificador que vai deixar a casa mais bonita, ela tem um design lindíssimo e é um liquidificador realmente muito mais caro, é um de valor intermediário. O próximo intermediário é o Arno Powellix. Observe que na própria propaganda ele coloca grãos, né, de amendoim secos. Por quê? Justamente porque é um equipamento preparado para esse tipo de trituração. Então eles botam alimentos mais duros para poder fazer o teste. O valor dele está em torno de R$600. Ele tem uma potência de 1100. As suas lâminas são de titânio. Então são lâminas duráveis e bastante fortes.
E ela, você observa que ela realmente tem uma estrutura para aguentar esse tipo de trabalho. Esse sim é um liquidificador de potência maior que resiste a esse tipo de trabalho. Diz até o fabricante que ele tem 50% de vezes mais potência de giro, ele tem funções ele tem 12 velocidades, tem a função pulsar e autolimpeza. Observa que a função pulsar é pulsar, a função autolimpeza é autolimpeza. Então, realmente, ele tem uma opção que faz a limpeza interna do liquidificador adequada. Não é aquele fake autolimpeza, não, que usa pulsar como autolimpeza. Quem assistiu o vídeo todo vai entender o que eu estou falando lá nas minhas explicações. Mas, de qualquer forma, é um liquidificador que ele vende a sua potência, a sua capacidade de trituração. Ele é pau para toda a obra. O formato dele é redondo, tem entrances ali intermediárias para poder empurrar os alimentos para a parte do centro. As suas lâminas, elas não são planas, elas são largas e ela tem a parte serrilhada e a parte lisa e de titânio. É um liquidificador de altíssima qualidade que é pau para toda a obra. Agora vamos para um liquidificador premium, é uma marca estrangeira, Marchesone. O que ela tem de diferente? É um liquidificador de alta potência, alta produtividade, altíssima rotação. Ela tem funções de pré-programado, ou seja, você consegue estabelecer programações de funcionamento em relação ao liquidificador, que facilita para as pessoas que trabalham. As lâminas são diferenciadas, falam que é lâminas japonesas, obviamente deve ser uma lâmina de qualidade muito superior às lâminas tradicionais, e o que chama atenção também é o seu tamanho e a cúpula anti-ruído, né, que ela faz com que não tenha ruído no ambiente, né, isola o barulho do som, né, do liquidificador. Então, esse liquidificador está na faixa de R$3.000. Então, você vê que realmente, à medida que os liquidificadores eles vão ficando mais potentes, com mais funções, com materiais de maior qualidade, o valor vai aumentando. Quem compra um liquidificador desse, geralmente é uma empresa que precisa utilizar de forma contínua o liquidificador, é mais para uma atividade realmente altamente produtiva. Finalmente, o último liquidificador premium que eu trouxe aqui, só para mostrar as diferenças, né? É um liquidificador teoricamente simples, da marca Ninja. Ela tem a opção Pulse, 3 opções de velocidades, os botões não são mecânicos, os botões são touch, tem um botão de ligar, tem o fraco e o médio e o alto. Basicamente isso. Por isso que eu falo que 12 opções de velocidades é um exagero. Você vê que um liquidificador premium tem apenas 3 opções de velocidade. Mas realmente ele é bem básico mesmo. O que chama a atenção desse liquidificador é em relação às lâminas, porque ela fica no centro do liquidificador. E ele é de formato quadrado. A sua construção é uma construção que dá a entender que é um liquidificador de alta potência. As lâminas ficam no centro, provavelmente são 6 lâminas, tem um na base, tem um no meio e um na parte superior, o que facilita o processo de trituração, e ela é um liquidificador de alto rendimento. Então é basicamente isso, é o que diferencia de outros liquidificadores, muito bonito, mas é uma estrutura diferente, né? E por isso o alto valor. Então é isso, pessoal, chegamos ao final do vídeo. Antes de tudo, eu quero pedir um grande favor para vocês. Comentem. O vídeo foi longo, vocês acham que eles têm que ser um conteúdo menor, mais enxuto? Eu tenho que aprender realmente, se tiver que ser assim, eu tenho que aprender a ser mais conciso. Mas eu quero também a opinião de vocês. Se vocês entendem que o vídeo longo, mesmo quem chegou até o final, é melhor, vocês conseguem entender, o conteúdo chega com mais qualidade. Então, eu queria muita opinião de vocês. Primeiro, se vocês gostaram, né? Se chegou até o final, vocês devem ter gostado. Mas se vocês entendem que seria melhor ser um conteúdo mais curto ou não. Para mim é muito importante esse retorno de vocês. No mais, eu peço que dê um like, que compartilhe para as pessoas que de repente têm o mesmo interesse, alguém que vai se casar, alguém que está morando sozinho. Então, alguma pessoa que você acha que possa ter necessidade de comprar esse produto. Vai assim, olha, tem esse vídeo aqui, é legal. Enfim, é isso, amigos. Muito obrigado. Abraço, felicidades e até a próxima. Fui!